Salve, salve, alunos e alunas do canal Educação, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais essa aula de Projeto de Vida. A aula de projeto de vida, aula magna de projeto de vida, aula das aulas, aula Nobel de projeto de vida. E eu agradeço imensamente, eu agradeço carinhosamente a participação, a audiência de tanta gente linda, maravilhosa, inteligente, competente do meu Piauí, do Brasil e do mundo inteiro. Salve, salve, alegria, alegria. Gente linda, maravilhosa que acompanha essa aula. No decorrer da aula eu dou aquele abraço carinhoso, aquele abraço amoroso para cada um e cada uma que me assiste agora. Porque sem perder tempo, sem perder tempo, sem perder tempo, porque tempo é conhecimento. E qual será? E qual será? E qual será? E qual será a nossa temática de hoje? Turma, como eu me relaciono com as outras pessoas. Mais uma temática daquela série de aulas sobre amizade e projeto de vida. Hoje, nós queremos assimilar quais são os valores indispensáveis para vivermos amizades que sejam bilaterais e saudáveis. Sabemos pela aula passada que o nosso ideal é vivenciar amizades bilaterais e amizades saudáveis. Também queremos refletir sobre a importância das amizades para as nossas tomadas de decisões e escolhas que envolvam o nosso futuro pessoal, de um modo particular, o projeto pessoal de vida. Nossa aula tem 4 partes: amizades saudáveis, habilidades interpessoais, revisão e atividades. Como eu me relaciono com as pessoas? Você já se perguntou como você se relaciona? Você constrói amizades saudáveis, bilaterais, ou você é o opressor de uma amizade tóxica, unilateral? Como você se relaciona? Como você cultiva os seus relacionamentos? Essa questão é de fundamental importância para a construção do seu projeto de vida. Por quê, professor? Porque entre nós, seres humanos, devemos construir conexões. E são nessas conexões, a partir dessas conexões, que nós conseguimos abrir portas e colocar em prática o nosso projeto de vida. Turma, relações interpessoais. Vamos agora dar novamente uma olhada nas vertentes e nas formas de relação para a gente não esquecer. Não esquecer o que é uma relação unilateral, o que é uma relação bilateral, o que é uma relação saudável, o que é uma relação tóxica, o que é uma relação de dependência, para não esquecermos, porque nessa aula será fundamental, a partir do conteúdo que for compartilhado com vocês, que vocês voltem a pensar nesses conceitos. O que é uma relação bilateral, o que é uma relação unilateral. Então vem comigo, vai ser muito importante a gente reforçar esses conceitos em cada um e cada uma. Turma, o primeiro conceito que precisamos reforçar, que vocês já conhecem da aula anterior, são relações unilaterais. A palavra uni já quer dizer muita coisa. Ou seja, a dedicação de apenas um lado. E apenas uma parte sai ganhando. Observa, esse jovem, ele está interessado na moça e a moça não está dando a menor atenção a ele. Quem está gastando energia é esse jovem. Gastando energia
para ser chamado a atenção, para chamar a atenção, para conversar, ou se já forem namorados, pedir desculpas, etc. Ele gasta energia, o outro lado não gasta, não se dedica e sempre vence. Essa relação é uma relação unilateral. Bom dia, Jacques Villeneuve, melhor professor do Piauí. Obrigado, meu querido. Salve, salve, alegria, Jacques Villeneuve, campeão mundial de Fórmula 1 em 1997, se não me engano. Grande Jacques, filho do mestre Gilles Villeneuve, grande piloto dos anos 70, início dos anos 80. Saudades também, meu amigo, de acompanhar você no chat, querido. Abraço carinhoso, tá bem? Bom, nessa relação unilateral, somente um lado vence as discussões. Isso quando há discussões. O mais comum é que o diálogo se torne um monólogo. O que é monólogo? Mono, um. Apenas um lado vence, um lado fala, um lado expõe o seu ponto de vista. O um lado ignora completamente o ponto de vista do outro. Às vezes finge que leva a consideração. E ele torna as suas sugestões ordens. Atenção! Quando você perceber que somente um lado gasta energia, um lado se dedica, e esse lado que mais se dedica sempre perde numa relação, olha só, essas relações se tornam abusivas ou dependentes, como veremos daqui a pouco. Ô, Jacques Villeneuve, abraço, querido. Não, continuo aqui, firme e forte, no canal Educação, compartilhando um pouco da minha experiência com vocês, alunos maravilhosos. Saudades, querido. Turma, relações bilaterais. Como o próprio nome diz, 2. As duas partes, a parte 1 e a parte 2, as duas partes, digamos assim, gastam energia igual ou próxima para manter a relação. Numa relação bilateral, os dois se dedicam. Não é apenas um que vai em direção ao outro. São os dois que vão... Esse B ao contrário aqui ficou esquisito, não ficou? São os dois que vão um em direção ao outro, não é apenas um que segue, tá bom? Nessa relação bilateral, predomina o quê? Trocas de informação. Em vez de monólogos, apenas um fala e impõe seu ponto de vista, na relação bilateral, os dois possuem voz, trocam informações, se comunicam, gerando boas experiências e bons momentos. Olha só que interessante. Diferente da relação unilateral, nesse tipo de relação bilateral, é possível haver um diálogo. Por quê? Porque as duas partes sabem o que é importante escutar o que o outro tem a dizer. As duas partes sabem que uma pode enriquecer com a outra. Atenção, as relações bilaterais geram relacionamentos saudáveis. Então, qual é o nosso foco, qual deve ser o nosso ideal com relação às vertentes das relações interpessoais? Elas devem ser bilaterais. Por isso, comece a avaliar suas amizades. Nas suas amizades, você e seu amigo, ou você e sua amiga, os dois têm voz e vez? Os dois, possuem as suas opiniões e pontos de vista respeitados? Ou apenas uma pessoa se dedica, gasta energia, certo? Enquanto que a outra não está nem aí. Observe bem as suas amizades a partir desse ponto de vista. Mas ainda temos as formas. As relações
bilaterais e unilaterais, elas vão gerar 3 tipos de relacionamento. Os saudáveis, que são relações bilaterais, conforme eu disse em aula passada. As relações abusivas, que são relações unilaterais. E as relações de dependência, que também são relações unilaterais. Professor, relacionamento saudável, eu já sei o que é. Sim, está muito claro, não é? Quando há respeito, quando há carinho, atenção, cumplicidade, confiança e autonomia, é muito claro que esse relacionamento é um relacionamento saudável. Professor, a entrada do grupo Volkswagen também é a Porsche. A Porsche vai fazer parceria com a Red Bull, Jacques Villeneuve, se não me engano. Olha, o Campeonato Mundial a partir de 2026 estará contando com grandes fábricas. Será um campeonato muito disputado. Até lá, o George Russell já tem vencido umas 2 temporadas, se Deus quiser. E o Lando Norris uma, que são meus pilotos prediletos. Tá bom? Vamos lá, turma. Agora, com relação a relações abusivas e dependência, professor, eu não sei dizer qual é a diferença, porque para mim, relação abusiva e relação de dependência é a mesma coisa. Sim, é a mesma coisa no que diz respeito à unilateralidade. E as duas são tóxicas. Só que há uma diferença fundamental. Olha só, na relação abusiva, há um opressor que oprime a vítima. Essa opressão, ela é direta, ela é clara, certo? Uma pessoa diz que a outra não tem direitos. Uma pessoa limita as ações da outra, como por exemplo aqui nesse desenho, ó. Não, mãe, não posso ir ao jantar da família. Por quê? Porque ele proibiu. Ele oprime. Oprime a vítima. Quando uma pessoa oprime, eu gosto de usar a simbologia do chicote. Na relação abusiva, uma pessoa usa um chicote para chicotear a outra, certo? Ele chicoteia, ele oprime. Na relação de dependência, também há um opressor. Só que o opressor, ele não gasta energia para oprimir a vítima, porque a própria vítima, ela se oprime. A própria vítima pega o chicote e dá chicotadas nela. Ela é tão apegada e ela é tão excessivamente dependente do outro que o medo dela perder a pessoa amada, o objeto de desejo, faz com que ela o quê? Com que ela pegue o chicote e diga: eu vou me martirizar, vou fazer tudo por você, eu vou largar a minha vida, abrir mão de tudo para você, tá bom? Então, na relação abusiva, o chicote está na mão do opressor e ele bate com força, certo? Nós chegamos até a casos em que há agressões físicas, um chicote, literalmente falando. Na relação de dependência, a vítima segura o chicote e ela mesma se chicoteia. E ela se chicoteia com força, como se estivesse se martirizando, certo? Certo? E esse chicotear da vítima nela mesma, na relação de dependência, é ainda mais grave, porque ela acha que merece a chicotada, entendeu? Ela acha que ela faz, eu estou me chicoteando porque eu mereço, eu não mereço o amor dessa pessoa, eu não mereço a amizade dessa pessoa, vai se chicoteando. Isso é terrível, tá bom? Então, olha só, relações unilaterais, relações bilaterais, relações saudáveis, relações abusivas e de dependência podem e acontecem também nas relações de amizade. Você pode muito bem estar num relacionamento de amizade que seja unilateral ou bilateral, ou saudável, abusivo e de dependência. Se na sua amizade apenas o seu amigo tem voz e vez, ou apenas você tem voz e vez, já começa
já começa a se caracterizar uma relação unilateral. Quando você oprime o seu amigo ou a sua amiga, quando você na base do chicote diz, vamos ali, vamos para o shopping, vamos para tal lugar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, você é o opressor de uma relação abusiva. Você pode até achar que não é, mas está oprimindo. Da mesma forma que, se você na relação de amizade, você gasta toda a sua energia para outra pessoa. Você que se dedica, você quem liga para marcar alguma saída, algum programa. Você quem faz o trabalho dele da escola. Você que faz a tarefa. Você passa cola. Você passa riscos para manter amizade. Você tá com seu chicote e você, ó, eu não posso perder a amizade de fulano. Puxa, puxa, vou fazer tudo para ele me amar. Puxa, puxa, puxa. Isso é uma relação de dependência, amizade e dependência. Então, muito cuidado para que você não entre numa relação abusiva, dependência unilateral, nem como opressor, porque você estará fazendo uma coisa ruim, nem como vítima, porque você estará acabando matando a si próprio, tá bom? Turma, o que é um relacionamento de amizade? Geralmente, nós conceituamos amizade como uma relação entre pessoas que não são familiares. Então, o primeiro núcleo de convivência seu é a sua família. Seus pais, irmãos, primos, tios, sobrinhos, por que não? Então, quando as pessoas com quem você se relaciona não são familiares, nem parentes, ou parceira sexual, namorado, namorada, noivo ou noiva, essa relação é uma relação de amizade. Você não é parente e nem é parceiro dessa pessoa. Parceiro amoroso, sexual, tá bom? Mas, para muitas pessoas, o esposo ou a esposa é o seu melhor amigo, o seu irmão ou a sua irmã são seus melhores amigos, tá bom? Por isso que a pesquisadora Beverly Fair, ela ampliou esse conceito aqui de amizade e ela disse que a amizade consiste em 3 palavras, 3 qualidades. Ela disse que primeiro a amizade é uma escolha. Olha só, isso é interessante. A amizade é uma escolha. Eu escolho ser seu amigo, você me escolhe como amigo. É um relacionamento que deve ser pessoal e voluntário. Você não deve forçar a amizade e não deve aceitar uma amizade forçada. Se você não está à vontade na relação com essa pessoa, não é uma escolha sua estar com ela enquanto amigo ou amiga, você, certo, não está numa amizade verdadeira, que ela implica escolha. Eu escolho os meus amigos, eu escolho as pessoas com quem eu vou conviver, está bem? Temos agora também o outro item, que é a proximidade. Amigos estão sempre próximos entre si, inclusive fisicamente. Entre eles há uma intimidade. Intimidade aqui é no sinônimo de partilha de vida. Entre eles há uma partilha de vida. Amigos, eles não partilham apenas uma ida ao cinema, uma ida ao shopping, uma ida a um show, a um estádio de futebol, certo? Colegas partilham momentos. Colegas tiram fotos no estádio de futebol. Colegas tiram foto no shopping, cinema. Amigos, nesses espaços, eles partilham a vida. Eles estão por inteiro, eles conversam, falam sobre si e escutam o que o outro tem a dizer. Então, a amizade também é uma proximidade. E a amizade, turma, é uma cumplicidade. O que é cumplicidade? As duas partes gostam uma da outra. Numa amizade, o A gosta do B e o B gosta do A. Há uma reciprocidade. Se numa amizade A gosta de B e B não gosta de A, não há amizade. Simples assim. As duas partes
precisam se amar. Por que as duas partes? Porque não se esqueçam, uma amizade saudável é uma relação bilateral. Dois. Bicampeão, ganhou 2 vezes. E as duas partes, elas buscam a companhia uma da outra. Elas vão ao encontro entre elas. Eu coloquei desenho, não é do B, é contrário. As duas partes, as duas vão ao encontro. Uma parte não espera pela outra, ela vai em direção à outra. Uma parte, certo, não fica parada, ela caminha em direção à outra, tá bom? Alvorada do Gurgueia! Abraço carinhoso, meus queridos! Salve, salve! Alegria, alegria! Aquele abraço! Gente linda de Alvorada do Gurgueia. Turma, nós temos alguns sinais que indicam que existe uma amizade saudável. Eu trouxe para vocês, 4 sinais que indicam um relacionamento de amizade saudável. E esses sinais vão servir para que você analise e avalie as suas amizades, tá bom? A palavra-chave é bilateralidade. Quando há bilateralidade, quando o relacionamento é bilateral, a amizade é saudável. Olha só. Primeiro sinal, turma, amigos combinam encontros e não furam. Amigos e amigas combinam que vão se encontrar, que vão sair e não furam. E caso necessitem furar, avisam antes, não avisam na hora. Pedem desculpas e marcam um novo encontro. Amigos não furam encontros, mas se precisar furar, avisa antes. Olha, aquele encontro na semana que vem não vai dar. Peço desculpa, vou marcar para tal dia. Agora, se você ou a pessoa só fala isso aqui, desculpe, não posso ir, a gente se vê, o outro vai se afastar, porque não há interesse, não marcou um novo encontro. Olha, desculpe, não poderei ir, vamos tal dia? É diferente de desculpe, não poderei ir, a gente se vê. Quando fala a gente se vê, você não está dando importância ao outro, o outro vai se afastar de você, tá bom? Segundo sinal, relacionado aos smartphones, às redes sociais. Amigos e amigas respondem às mensagens em redes sociais. Se não respondem no mesmo dia, no máximo respondem no dia seguinte. Se você tem consideração por alguém, quando essa pessoa manda mensagem, você responde na hora, no mesmo dia ou no dia seguinte. Atenção! Se você quer manter uma amizade viva, sempre responda às mensagens. Se você não pode responder, coloque aquela mensagem automática, certo? Que diz mais ou menos assim: oi, li sua mensagem, vou responder assim que puder. Mas responda, dê um sinal de que você está interessado nessa pessoa, tá bom? Vejam bem, ela está gastando energia para falar com você. Gaste também uma energia para você dar atenção a ela, senão acontece uma unilateralidade, apenas um lado está se dedicando. Turma, amigos e amigas conversam, partilham a vida. Eles não partilham apenas momentos, não é? Essas 4 amigas, elas estão sorrindo por quê? Provavelmente estão partilhando a vida, conversando sobre como estão, achando alguma conversa engraçada, algum tema engraçado. Elas não foram apenas tomar um sorvete. Eu tenho um amigo meu, Claudinei, que ele falava assim: gente, não é a mesa de bar, é o que está ao redor dela que faz a diferença. Ou seja, não é a mesa. Eu não vou para um bar para beber cerveja apenas. Eu estou lá no bar, na mesa, para eu partilhar a vida, ou para lanchar, comer um hot dog com Coca-Cola. Então, gente, não é o hot dog, não é o cachorro quente, não é o pastel com suco, não é isso que é importante. O que é importante é que vocês estão em torno da mesa, partilhando a vida. Se vocês saem e o ponto alto do encontro de vocês
é o que vai ser, né, a refeição e cada um fica em silêncio observando seu celular, não há partilha de vida, não há amizade, certo? Esses momentos são só para você, tá, despertar a partilha de vida e conversar sobre assuntos importantes. Assuntos pessoais e assuntos íntimos. Eu não consigo conversar com as pessoas sobre minha vida pessoal. Claro, você não consegue conversar porque não há intimidade. Eu tenho um problema? Não, você não tem problema se você não consegue compartilhar a sua vida pessoal com alguém. Porque há uma máxima que diz, não é? Que os outros precisam merecer a minha verdade. Eu não vou contar sobre mim, eu não vou contar sobre minha vida para qualquer um. Eu não vou abrir a minha intimidade, a minha proximidade para qualquer pessoa. Os outros precisam merecer a minha história de vida. Os outros precisam merecer a minha partilha de vida. É por isso que existem amigos. O amigo verdadeiro é aquele com quem você conversa sobre esses assuntos com tranquilidade, sem nenhum problema. Se você não consegue compartilhar com uma pessoa ou com outra, aquela pessoa não é significativa o bastante para você. Mas o problema não está em você, entendeu? Até que você pode confiar um pouco mais nela, mas o problema não está em você. Está na relação que não atingiu proximidade e intimidade suficiente. Gabriel Mendes, abraço para o Ailan Moraes. Salve, salve, alegria, alegria. Gente linda participando dessa aula. Turma, ainda nessa questão da bilateralidade, os amigos, eles se interessam sinceramente sobre como está o outro e eles praticam a empatia. Eles estão interessados um no outro, estão interessados. E praticam que tipo de empatia? A empatia cognitiva. Eu entendo o seu ponto de vista. Amigos, certo, se esforçam para entender o ponto de vista, a ideia do outro. Amigos numa relação saudável. Amigos no relacionamento saudável praticam a empatia emocional. Eu me sinto como você. Seu amigo perdeu um parente querido, faleceu. Você não perdeu um parente querido, não faleceu ninguém da sua família, mas você pode pensar, tentar sentir como eu me sentiria se tal pessoa morresse, deixasse a vida, falecesse. Então você pode se sentir como o seu amigo se sentiu quando perdeu esse parente. É um esforço, é um exercício de tentar se colocar no lugar do outro. E também a empatia compassiva. Amigos sentem quando o outro precisa de ajuda e eles se colocam à disposição. Eu quero ajudar. Eu quero e vou ajudar você. Além disso, turma, amigos e amigas, quando se encontram, esquecem o mundo, deixam de lado tudo, suas preocupações e curtem o momento. Amigos e amigas, quando se encontram, nada mais importa, o que está ao redor não importa. Eles curtem, eles vivem o momento. Eu procurei uma história que eu li quando criança, não encontrei, infelizmente, na minha pesquisa, uma história sobre dois cientistas que fazia muito tempo que eles não se encontravam, e eles se encontraram numa cidade onde havia um congresso, e na hora em que eles se encontraram, eles se abraçaram, conversaram, e eles não perceberam que estava acontecendo um mini terremoto, um tremor de terra leve na cidade onde eles estavam. Eles estavam curtindo tanto esse momento de estarem juntos, que o que aconteceu ao redor perdeu a sua importância. Eu quero mandar um feliz aniversário para o meu amigo Ailan Moraes, de
Alvorada do Gurgueia. Abraço carinhoso, Reilan Moraes. Feliz aniversário, muito sucesso, muitas vitórias, muitas bênçãos em tua vida nesse seu aniversário hoje. Que você seja muito feliz e não se esqueça, o seu futuro você está começando a construir hoje, no presente, tá bom? O melhor presente para a tua vida é um projeto de vida bem encaminhado, tá bom, querido? Seus colegas de Alvorada do Gurgueia estão lhe dando aquele abraço e o professor Marciano também. Bom, gente, olha só. Eu vou aqui ler um relato interessante que encontrei na internet de uma amizade saudável. Aqui está o link da história, embora eu tenha colocado aqui a história por completo. Essas duas jovens, a Luciane e a Eliane, elas são amigas desde crianças, digamos assim. E mantiveram uma amizade muito forte por muito tempo, que resistiu até mesmo à separação. Uma foi morar num lugar, outra foi morar em outro lugar. Mas eu não vou adiantar a história. Só percebam como aqui há quase uma ligação espiritual entre elas. Uma ligação muito forte. A ligação delas é tão forte e de amizade que vai acontecer algo interessante durante a história. Olha só. Aí você pega essa amizade das duas e compare com as suas, para ver se você está caminhando para esse nível de amizade. Ó. A gente se conheceu lá pelos anos 90, ainda na quinta série. Foi amizade verdadeira à primeira vista. Elas se identificaram de imediato. Éramos um grude e compartilhamos tudo. Olha só. Olha só. Uma característica da amizade, ó. A partilha de vida. Numa amizade verdadeira, há partilha de vida. Você partilha a sua vida. Segredos. Elas compartilhavam entre si seus medos, anseios e outras questões. Tá bom? Numa amizade, há partilha de vida, não se esqueça. A gente se divertia demais. Ó. A gente, as duas, relação bilateral, que provoca prazer em ambas as partes, não apenas em uma. Que ambas as partes se sentem bem, se sentem confortáveis e felizes. A alegria era sempre presente. Conta Luciana Modesto sobre a amiga Eliane Moraes Garbosa. Bom, aí começaram as coincidências na vida, né, nessa amizade entre as duas. Olha só que interessante. Sobre a afinidade, por isso que eu digo que é um relacionamento quase espiritual das duas. O espírito, né, a essência de cada uma. As essências, uma essência estava ligada à outra. Elas descobriram que faziam aniversário no mesmo dia. Olha só. Eram amigas, compartilharam a vida e descobriram, por exemplo, que o dia do aniversário de uma era o dia do aniversário da outra, o que deixou as duas ainda mais unidas. E pode explicar também essas semelhanças que haviam entre elas, as semelhanças que há bastante nessa amizade. Mas vai acontecer mais algo interessante daqui a pouco, tá bom? Olha só. Cada minuto na escola era importante, afinal as duas se encontravam mais na escola. A gente parava para cantar e dançar, meu Deus, que vergonha, as músicas da Madonna. Madonna era uma cantora na época que estava no auge, certo? Da popularidade. Nós dividíamos as figurinhas que a gente colecionava naquelas intermináveis agendas. Aqui é uma prática dos anos 90, as agendas, os papéis de carta e atenção. Elas chegaram a se apelidar, olha só, de Fanta e Pastel. Só que aqui não fala quem é a Fanta e quem é a Pastel. Em referência o quê? Aos garotos que cada uma gostava. Era o código para nos referirmos a ele. Então,
Aqui gostava de um garoto, apelidou-se de Fanta, e a outra de Pastel. Era o código para fazer referência aos garotos, né, nos quais elas estavam interessadas. Agora vem uma parte interessante, que eu até coloquei em vermelho. Ó. Elas se distanciaram quando terminaram o ensino médio. Terminou o ensino médio, cada um foi para o seu lado. Mas outras coincidências, ó, outras coincidências trataram de aproximá-las novamente. Olha aqui a parte que eu acho mais interessante do relato. Acompanhe comigo. Ó. Quando meu filho Arthur, que hoje possui 15 anos, estava na escolinha aos 4 anos, fui chamada para uma reunião na escola. Então, ela foi chamada, certo? Para a reunião na escola. Aí ela veio uma surpresa. Por quê? Porque o filho dela, o Arthur, ele dizia: mãe, o melhor amigo que eu tenho aqui na escola é o Pedro Paulo. Quando eu cheguei na reunião, eu descobri que a mãe do Pedro Paulo era a minha amiga de infância. Olha só, os filhos, né, também estavam conectados. O melhor amigo do filho dela era filho da sua melhor amiga, ou seja, uma conexão por essência, não é? Uma amizade saudável que se completa, tá? Em que há uma ligação muito forte entre as pessoas, entre o lado A e o lado B. Depois disso, elas passaram a se encontrar todos os anos e não perderam mais contato. Mesmo que se passem meses entre um encontro e outro, a gente sempre tem aquela sensação de termos nos encontrados há apenas dias. E o acaso continua atuando entre as amigas. Esse ano, quando a gente se encontrou, percebemos que, coincidentemente, tínhamos marcado o encontro na mesma data do encontro do ano passado. O encontro delas foi num dia que foi o mesmo dia do ano passado. Então, aqui, turma, claro que aqui, esse relato não é para você se sentir mal, porque não tem uma amizade tão intensa, né? Eu nunca vou ter uma amiga ou um amigo dessa forma. Aqui é para a gente perceber como a dinâmica de uma amizade saudável, como ela funciona, não é? E tudo começa, ó, na partilha de vida. Quando você se sente bem de partilhar a vida com o outro, já é um sinal da amizade saudável. E o resto flui normalmente, aí começam as coincidências, não é? E o que é interessante, como fica um pouco de mim, um pouco de você fica no outro, e um pouco do outro fica em você, não é? No caso do Arthur, a educação que o Arthur recebeu da sua mãe, certo? O fez se aproximar do Pedro Paulo, que era filho da melhor amiga da mãe dele, né, do Arthur. Quer dizer, a essência, né? Uma essência que estava presente nos filhos e que manteve uma amizade muito forte. Está aqui na primeira foto, né? Os dois irmãos, dos dois amigos, certo? Os dois melhores amigos de duas melhores amigas. E não foi a amizade entre eles dois. O que é interessante é que a amizade entre eles dois não foi uma amizade forçada, foi uma escolha. E uma escolha feliz porque uma escolha, né, que bateu com a amizade das mães, não é? Mães que se gostavam. Esse aqui é um relato de uma amizade saudável, tá bom, gente? As amizades fazem os dias e os momentos muito mais completos, tá bom, querido? Tá bom, querida? Abraço carinhoso para todos que acompanham essa aula, turma. Vamos agora ver um pouco sobre habilidades interpessoais que nos ajudam a manter os relacionamentos na esfera, né, na dimensão do relacionamento saudável, tá bom? Olha aqui, ó. O relacionamento só dá certo quando os dois possuem a mesma intenção, crescer juntos. Relacionamento só dá certo quando as duas partes crescem juntas. Vamos falar sobre habilidades interpessoais. Vamos recordar essa temática, tá bom? Bom, turma, as habilidades, elas são divididas em dois grandes grupos, tá certo? As habilidades técnicas, chamadas hard skills,
e as habilidades interpessoais ou comportamentais, chamados soft skills. Na terceira série, eu vou aprofundar mais essa temática. Só vou apresentar para vocês o que são habilidades técnicas. São os seus conhecimentos técnicos. Por exemplo, vocês agora na segunda série de ensino médio, vocês estão fazendo um curso técnico. Esse curso técnico que vocês fazem é uma habilidade técnica que você está adquirindo. Você vai mostrar o certificado da conclusão do curso e vai comprovar que você é técnico em informática, que é técnico em secretariado, que é assistente de serviços jurídicos e assim por diante. São habilidades técnicas. Na faculdade que você fizer daqui a 2 anos, quando iniciar, você vai buscar uma habilidade técnica. Você vai ser psicólogo, engenheiro, advogado, contabilista, nutricionista e etc. Tá bom? Habilidades técnicas são os seus conhecimentos técnicos que você vai adquirir na faculdade ou num curso técnico. Exemplo, ó, idioma, programação, conhecimento em software e edição de vídeo, cálculo, ferramentas de automação de marketing. E essas habilidades técnicas, elas vão garantir uma entrevista de emprego. Por quê? Uma empresa tal, empresa X, ela abre 10 vagas na sua cidade, mas ela diz, essas 10 vagas são para quem tem o ensino médio completo. Ensino médio completo é uma habilidade técnica. Você pode comprovar com um diploma. Então, você já sabe que pode concorrer a essa vaga, vai conseguir uma entrevista, uma seleção, porque você tem o fundamental, que é a habilidade técnica. As empresas, elas colocam nos anúncios de emprego habilidades técnicas. Nós vamos abrir uma vaga na área de TI. Habilidade técnica, você é formado na área de computação, de TI, de processamento de dados, tá bom? Mas temos também habilidades que são muito importantes, que são habilidades comportamentais. A maneira como você se relaciona com o outro, como funciona a sua interação em grupos e como você lida com suas próprias emoções. As habilidades interpessoais, você não pode comprovar com um diploma. Você chega na empresa, né? Agora eu vou aqui, certo? Eu sou uma pessoa comunicativa, eu tenho espírito de liderança, espírito de equipe, está aqui meu diploma, ó. Diploma de espírito de liderança. Você não consegue comprovar, tá bom? Mas você pode demonstrar. Se você demonstrar que você tem habilidades interpessoais, você consegue um emprego. Porque empresa nenhuma vai querer trabalhar com uma pessoa problemática. Nenhuma empresa quer trabalhar com pessoa problemática. Você pode ter o melhor currículo da cidade, mas se a empresa perceber que você, certo, não sabe trabalhar em equipe, não sabe resolver problemas, não tem uma gestão do tempo, não se comunica, não tem foco, é uma pessoa, um espírito de porco, digamos assim, você não vai conseguir um emprego. E se conseguir, você não vai manter o emprego. Não vai manter porque logo vão perceber que você é um problema na empresa, tá bom? Então, numa amizade, você tem que desenvolver suas habilidades interpessoais. Por quê? Porque no ambiente de trabalho, você vai ser cobrado pelas suas habilidades técnicas, se você tem conhecimento, mas pelas habilidades interpessoais também, habilidades comportamentais. Então, eu vou apresentar para vocês uma lista de habilidades comportamentais, ó, uma pequena lista. Essas habilidades aqui, você já tem que desenvolver a partir de agora. Perdão. Começar a trabalhar, porque elas vão ser úteis para vocês quando estiverem no mercado de trabalho. Elas vão ser muito úteis, que vocês demonstrem, certo, essas habilidades. Primeiro, ó, a apresentação pessoal é uma habilidade interpessoal. O que quer dizer? Esmero, capricho e primor na sua higiene pessoal. Esmero,
capricho e primor na sua higiene pessoal e na sua forma de se vestir. Como você se apresenta. Você é uma pessoa higiênica, lava as mãos, mantém as unhas cortadas, você penteia o cabelo, se veste bem, você se apresenta bem para as pessoas. Se você se apresenta bem para as pessoas, você já tem uma habilidade interpessoal, né, bem desenvolvida, que é o cultivo da sua imagem. Olha só, uma segunda habilidade comportamental, ó. Comunica-se com objetividade e clareza. Você é uma pessoa comunicativa, você consegue se comunicar verbalmente e também não verbalmente, tanto falando como expressando por gestos, por expressões faciais. As pessoas entendem o que você está tentando transmitir enquanto mensagem, quando você fala e como você se comporta. Olha só, você consegue transmitir efetivamente suas ideias, opiniões com clareza, com coerência, clareza, objetividade. As pessoas entendem sobre o que você está falando. Você comunica-se bem, é uma habilidade interpessoal muito, muito importante que você desenvolva, tanto para as amizades como para o ambiente de trabalho, tá bom? Isso implica também a sua redação, a sua escrita. Você escreve bem suas mensagens em que você precisa, por exemplo, digitar um texto. Elas são compreensíveis? Outra questão, essas duas aqui, nós desenvolvemos em nossa vida escolar. O que é assiduidade? Tem a ver com frequência. Você falta às aulas por qualquer razão? Qualquer motivo é motivo para faltar uma aula, para não ir à escola? Saiba que, se você mantiver uma frequência de faltas alta na escola, a probabilidade de você manter essa frequência alta de faltas no trabalho é enorme. Só que, com relação ao trabalho, você pode colocar a sua carreira profissional em risco. Empresa nenhuma gosta de pessoas que faltam demais, por qualquer razão. Está bem? Pontualidade. Pontualidade é um problema sério hoje na juventude. Vocês sabem que a aula começa às 7 da manhã e estão chegando 7h15. Chegando antes. Vocês sabem que a aula termina 12h20 e 12 horas já ficam perturbando o professor querendo ir para casa. Saibam que no mercado de trabalho vocês não terão essa opção. 7 horas é 7 horas, 12 horas são 12 horas, 17 horas, 17 horas. Então, desde já, você seja uma pessoa pontual e obedeça os horários, certo? Que você tem que obedecer. Além disso, gente, ó, na resolução de tarefas, também seja pontual. É uma habilidade que você desenvolve desde a vida escolar. Se o professor disse que a tarefa de casa é para amanhã, chegou em casa hoje, faça a tarefa. Aí chega na escola, eu pensei que era para depois de amanhã. Você pode até enrolar na vida escolar, mas esse tipo de postura no mercado de trabalho vai lhe custar o seu emprego. Um emprego que você, certo, dedicou-se tanto para conseguir, fez um curso técnico, fez uma faculdade, fez cursos complementares, tem todo o conhecimento, mas porque você não é assíduo, não é pontual, não é responsável, você acabou perdendo. Continuando. Você age com criatividade e dinamismo, certo? Um potencial criativo. Você demonstra ter um potencial criativo na resolução das tarefas. Você é aquele que aponta soluções e que não fica focado nos problemas somente. Você apresenta dinamismo e agilidade frente às tarefas e tomadas de decisões. Nessa semana, numa escola que eu dou aula,
eu fiquei assim admirado com a postura de um professor, certo? Estávamos aplicando uma prova da rede e esse professor, quando ele viu que havia uma falha no processo de distribuição das turmas e das provas, ele sentou à mesa, reuniu os colegas e disse: olha, assim, 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 quantos alunos na sua sala, quantas provas? Ele organizou tudo, ele foi dinâmico, ele foi ágil na resolução e conseguiu encaminhar todo mundo, certo, para a sua sala com a quantidade de provas. Isso é fundamental numa empresa. Você é assim? Você tem essas habilidades? Desde já, comece a pensar sobre isso, tá bom? Você exerce influência positiva na equipe? Você é uma pessoa que exerce influência positiva? Você influencia positivamente as pessoas? De que forma? Você gera união, você gera otimismo, motivação e clima amistoso no ambiente, na sua sala de aula, certo? Qual é o clima que você gera ao seu redor? De união, otimismo? Ou você é aquele que acaba trazendo divisão, acaba trazendo o ódio, o rancor entre as partes? Tá bom? Continuando, olha só. Você ouve, respeita e interage com as ideias das pessoas? Olha aqui, ó. Uma relação bilateral. Na sua amizade, você ouve, respeita e interage com o seu amigo? Na escola, você respeita, ouve e interage com as ideias dos colegas? Essa vai ser uma habilidade que você precisará ter bastante na sua vida profissional daqui a alguns anos. Você é receptivo à ideia do outro? Você tem uma disposição e capacidade para ouvir respeitosamente o que o outro tem para dizer? Respeitosamente. Algo que se esqueceu no Brasil de hoje. Falta respeito. Respeito com a outra pessoa e respeito com suas ideias. E também falta respeito na hora de expressar minhas ideias. Quando eu, em nome da liberdade de expressão, agrido os outros, ofendo, eu não estou fazendo bom uso da liberdade de expressão, porque falta um detalhe fundamental que é o respeito. Respeito aos outros, tá bom? Você apresenta simpatia no relacionamento com as pessoas, certo? Você é uma pessoa sociável, uma pessoa cordial, simpática, quando interage com os outros, as pessoas gostam de estar com você, se sentem bem com você perto delas. Você é flexível frente às mudanças, às decisões de mudanças, numa amizade, você é flexível, certo? Você é capaz de se adaptar numa empresa, isso é fundamental. Hoje, o mercado, né, a concorrência, ela é muito agressiva. A concorrência é muito agressiva hoje em dia. Então, as empresas precisam, a todo instante, a todo momento, se reinventarem. Um restaurante cria um prato novo, uma lanchonete cria um combo novo, com outro tipo de sanduíche, com outro tipo de bebida, certo? Nesse processo de se reinventar, porque outras pessoas entram no mercado com novidades, você, enquanto colaborador, você tem que estar flexível e se adaptar a essas mudanças. É fundamental, tá bom? Você utiliza informações de modo estratégico? E olha só que importante. Você busca aprender continuamente e possui capacidade de aprendizado? Você busca aprender? Turma, é fundamental. Aprender continuamente é fundamental. Quando você concluir a faculdade daqui a alguns anos, que não seja na faculdade o último livro que você leu na vida, ou o último artigo. O mundo hoje está mudando aceleradamente e precisamos estar em contato com a realidade por meio da leitura, principalmente. Ler, se informar, é fundamental.
e você precisa estar dedicado ao aprendizado. Falei com os alunos de terceira série, mas já adianto para vocês. Muitas profissões vão acabar daqui a 10, 20 anos. Se você não buscou se adaptar a essa realidade que vem surgindo, você pode ficar à margem do mercado de trabalho. Você pode ficar excluído do mercado de trabalho, tá bom? Olha só, você contribui com ideias e inovações, você é uma pessoa que tem bastante ideia, soluções, você é uma pessoa resoluta, uma pessoa que busca resolver os problemas. Você é uma pessoa ativa ou uma pessoa reativa? Você é uma pessoa proativa que é uma pessoa proativa? Age antes. Se prepara. Ou você é uma pessoa reativa? Você só age depois que o problema acontece. Age depois. É uma habilidade que você precisa estar atento. Ó, ajuda os colegas na realização das tarefas, trabalhe em equipe. Como você se comporta frente às demandas das pessoas? Você tem iniciativa e disposição para ajudar? Quando você sente que alguém precisa de ajuda, você ajuda essa pessoa ou você se omite? No mercado de trabalho, quando estiverem daqui a alguns anos, será cobrado de vocês o espírito de equipe e a proatividade, disposição em ajudar o próximo, quando estiver com problema. Você é uma pessoa responsável, uma atitude comprometida e responsável frente às tarefas? Na sua escola, na sua sala de aula, você, quando o professor passa um trabalho, você é comprometido e responsável em fazer esse trabalho? Ou você é irresponsável? Você apresenta a excelência na qualidade das tarefas? O que isso quer dizer? Você dá o melhor de si? Você dá o seu melhor na realização das tarefas? Você não faz nada 50%, você busca sempre o 100%. Dê o seu melhor em todas as áreas da sua vida, em todos os momentos. Dê o seu melhor nas tarefas, nas empresas. Você será bastante cobrado com relação a isso. O teu trabalho tem que ficar muito bom. Não é só bom, não. Uma empresa não aceita uma tarefa 7, a média. Ela quer uma tarefa 10, tá bom? Turma, alegria, alegria. Faltando 2 minutos, nossa questão de hoje, nosso item de hoje, ó. Não é sinal de um relacionamento saudável. Vamos ler a letra A, B, C e D e vamos ver qual delas não é sinal de um relacionamento saudável. Letra A. Amigos e amigas combinam encontros, mesmo que seja com semana de antecedência e não furam. Não, aqui é um sinal de relacionamento saudável. Tá bom? Combinam e não furam. E se furam, certo, marcam um novo encontro. Amigos e amigas respondem mensagens no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte, sim. Aqui é relacionamento saudável. Confere. Amigos e amigas se interessam sinceramente sobre como está o outro e praticam a empatia, sim. É um relacionamento saudável. Letra B. Amigos e amigas só entram em contato entre si quando necessitam de ajuda? Não. Eu não busco outro apenas quando preciso de ajuda. A ajuda vem naturalmente pela amizade, não é? Se alguém lhe procura só porque precisa de ajuda, não é seu amigo, não se esqueçam. Letra certa, letra D. O não é sinal de relacionamento de amizade saudável. Os amigos e amigas que só entram em contato entre si quando precisam de ajuda. Para você que acertou, aquele 10 com louvor! Maravilha, maravilha! Que coisa linda! Que coisa bela! Pode comemorar! Turma, aqui nossa revisão, tudo que vimos na aula de hoje, relações unilaterais, bilaterais, saudáveis, abusivas, dependentes, sinais de amizade saudáveis e as habilidades interpessoais que precisamos
desenvolver em nossa vida de amizades e também na vida profissional. Próxima aula, tema muito bom, tribos urbanas, influência no seu projeto de vida. Espero que tenham apreciado, gostado dessa aula. Até a semana que vem. Um abraço carinhoso. Salve, salve e tchau!